Recording in progress. Here we go, everybody. This is the second podcast with Laís. What's up, Laís? Olá, pessoas. Hello, everybody. What's Hi. up? Como vocês estão Pretty good, nesta and you? data de hoje? Eu peço desculpas aí pela minha cara de bosque, pois acho que estava comentando aí no comecinho, antes de todo mundo entrar, que estou recém-operada, então eu estou assim em melhores condições, mas vou dar o meu melhor para estar com todos Como que vocês. E fala hoje é um estou prazer. recém-operado em inglês, teacher? I recently got a surgery, right? Não sei. If I'm Quer not dizer? wrong. É I isso could, mesmo? I could Vou say perguntar para that. Is I'm a desculpa. recovering. Yeah, recovering from I'm a seizure. Yeah. Ah, recovering from a surgery. Yes, exactly. all right. E é isso, estamos aí na nossa segunda podcast. Hoje trouxemos algumas convidadas muito especiais. Uma delas, Dona Michelle Holmes, directly from Texas, straight from Texas. Say hello to everybody in me. Hi all. How are you guys doing? So my English, I have been speaking English for about 9 years, but like I say, meti o louco. Vim embora para cá sem saber nada em inglês. E o que me ajudou foi o seguinte: quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não queria fazer amizade com brasileiro. Nos meus primeiros 2 anos, eu tinha muito poucos amigos. Mas quando na escola chegava alguém, é brasileiro, oi, tchau, do outro lado, porque eu queria falar um inglês. Se eu ficasse na comunidade brasileira, jamais eu ia conseguir chegar no nível. Comecei a falar inglês sem usar um tradutor depois de uns 6, 7 meses. Tem que meter a cara, senão não vai. Entendeu? Essa é a Michelle do Texas. A gente sempre fala isso. Quem é a Michelle do Texas. Temos a Metendo Giovana louco no também, né? Texas há 10, no, 10, no, Como é que 10 fala anos, 9 meter no anos, louco né? em inglês? Meter o louco em inglês. Olha, eu nunca procurei, pesquisei essa expressão, meter o louco, porque meter o louco em português fica mais legal do que em inglês, né? Eu acho que deixa eu ver, We meter say o louco. to go ape shit. Uma vez eu fui falar, o pessoal falou, por que você cortou o cabelo? Você tava com fogo no rabo. Aí, como que fala isso em inglês? Aí eu não sei, like, fire my ass or something. Sounds weird, sounds weird. Temos Giovana também. Não esqueceremos da Giovana. Vocês Teacher estão G. só esperando vocês falarem, vocês não falaram, então eu chamei. E aí, gente, se apresenta pra nós. Hello, guys. Hi. Vocês estão me escutando Hi. bem? Yes. Very good. So, as Johnny said, my name is Giovanna. I am working with them for a little while now, and I'm pretty excited to be here. Falo em português agora. O que a Michelle falou foi muito legal sobre não querer falar com português, com brasileiro, né? Porque eu tenho alguns alunos que moram nos Estados Unidos e não falam português, ou não falam inglês, na verdade, porque só estão ali introduzidos numa comunidade brasileira e é muito importante essa introdução na língua, né? Pra gente aprender escutando e falando. E é isso. E vamos ver as expressões idiomáticas hoje. Legal, a Maravilha, Memi então. já começou aí, né? Falar É. do fogo no rabo, meti o louco. Então, é bem sobre isso que a gente vai falar agora. E até pegando um gancho um pouco do que a Mia e a Giovana estavam falando, nós temos aí muitos alunos que não moram no Brasil, né? Vocês acham que professor de inglês dá aula só para brasileiro? Mentira. Tem muitos brasileiros, né, na comunidade aí, around the world. E acaba que essa galera procura aí por uma questão de comodidade, por se sentir mais em casa, né? Estar sempre muito próximo de brasileiros, até se der alguma merda, já ter ali como se comunicar com esse pessoal, né? Enfim, ter como ter algum tipo de ajuda. Mas é muito importante a gente saber dividir os momentos em que a gente realmente precisa de ajuda e quando a gente precisa desenvolver o nosso idioma, né? Então, a galera que está saindo daqui ou está programando uma viagem muito próxima, é de extrema importância que vocês se reúnam com a comunidade que fala a língua local, né? Até para vocês estarem por dentro das idiomatic expressions, que é o que a gente vai trazer hoje para vocês, tá? Exato. Tanto que vocês falaram, Laís, eu pensei assim, tem o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não funciona para você estudar inglês. Se você ir no jeitinho brasileiro, você não vai sentir a cultura dos caras e você não vai fazer sentido o que os caras falam. Então você tem que se imergir e fugir do jeitinho brasileiro, na verdade. Fala lá, Michele, que daí eu vou abrir aqui. não, eu tô abrindo o chat aqui. A Luana perguntou, profs, o que fazer quando escuto algo em inglês ou até mesmo pessoas falando, mas não consigo entender?
Vou dar uma dica antes da Laís. Você pode falar, can you speak slowly, please? Ou você pode falar, I'm still learning English. Can you repeat? Não tenha vergonha de falar errado, não tenha vergonha de falar que você não entendeu. É pior você ficar conversando com a pessoa, fazer assim, ó. E a pessoa tá achando que você tá entendendo tudo, você tá entendendo porra nenhuma. Então você tem que falar que você não tá entendendo, porque quando o americano fala com você e não entende o português, ele vai falar para você. Então você tem que fazer a mesma coisa. Quer dar um ênfase aí, Laís? Sim, claro. Até aproveitando essa informação que você deu, Mi, a gente fica muito inseguro, né? Quando a pessoa está falando, você não está entendendo nada. Então, usar dessas frases, né? Can you speak slowly, please? Could you repeat that, please? I'm still learning English. Could you repeat that? Can you help me? São coisas que você vai utilizar ali quando você está fora, ou até aqui mesmo, conversando com uma pessoa que fala inglês de forma nativa, para que você possa entender de fato o que ela está falando. Né? Lógico, né? Nós brasileiros, eu escuto isso faz 12 anos que eu dou aula, eu escuto isso faz todos os dias. Ah, eu tenho vergonha, tenho medo, vão ficar tirando sarro de mim. Sempre tem um babaca, gente. Tem babaca em português, tem babaca em inglês, tem babaca em espanhol, tem babaca em tudo quanto é língua, em todo lugar do mundo, tá? Mas, de um modo geral, as pessoas são solidárias. E elas acabam ajudando, tá? E uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, vocês estão facilitando a comunicação com aquela pessoa. Eu trabalho em uma multinacional, né? Então, eu acabo tendo contato aí com americanos todos os dias, o dia inteiro. E eles falam muito assim, vocês estão de parabéns, pois vocês estão facilitando essa comunicação, essa ponte entre nós aqui, porque nós não falamos português e vocês estão falando inglês conosco. Não importa se está certo ou se está errado, o importante é que a gente está tentando se comunicar. E essa ponte, ela está sendo muito mais feita por nós ali do que pelas pessoas que estão do outro lado, né? Então, pensa desse lado, né? Pensa dessa forma, que você está possibilitando aquela comunicação. E você está ali aprendendo ainda. Está no começo, vai chegar num ponto que essa vergonha, esse bloqueio que tu tem, vai passar, né? E aí você vai estar igual a Michelle morando no Texas, né? Tipo, sem legenda, igual a gente fala, né? Quem mora no Texas sem legenda, lascou, fudeu tudo. E é mais ou menos isso. Olha, eu coloquei um negócio aqui, complementando o que você estava falando, enquanto você estava falando, estava escrevendo. Escutar e não entender, né? O que fazer? Pedir para repetir, igual vocês colocaram aí, e quando não dá para repetir? E quando a pessoa, sei lá, é um filme que não tem como você voltar. Você tá na casa de alguém, você tá no cinema, não tem como voltar. Igual na época dos Incas e os Maias, né? Se não tem como repetir, então só lamento, é isso mesmo, né? Agora, se tem como você pedir para repetir, se não tiver como você pedir para repetir, repita você mesmo. Vai lá e repita o filme, repita a música, repita o podcast, repita o mesmo vídeo que você assistiu várias vezes. Tem gente que passa horas vendo vários vídeos diferentes. Passa 1 hora e meia vendo um vídeo de 4 minutos, de 5 minutos. Uma aula de É, 5 minutos. Isso é verdade. Tem uma série que eu amo, Supernatural. Eu maratonei essa série em português, eu estava no Brasil. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu assisti a série em português de novo, com a legenda em inglês. Toda, são 14, 14, esqueci como é que fala agora. Seasons. Isso, seasons. Temporada? Aí, isso, eu assisti as 14 em português com a legenda em inglês. Qual Depois que eu é o nome da assisti série? em Supernatural. Depois eu assisti ela meio que, não é terror, mas ela é mais engraçada. Depois Hum. eu assisti ela em inglês com a legenda em português. Depois eu assisti em inglês com a legenda em inglês. Hoje eu já sei até de cor. Então, eu não consigo assistir nenhum filme legendado em português. Porque a boca não bate com o que eles estão falando. Então, fica Não, perfeito, é essa isso. daí. Então a É ideia é super legal. exatamente É o essa. inglês mais fácil, dá para entender. Tem as gírias, eles falam, eles viajam nos Estados Unidos inteiro, então você consegue ver o sotaque do Texas, de Kansas, a Arkansas, como mais, a Nova York, todos. Então ele vai viajando em todos os lugares para matar os demônios, entendeu? Massa, sim, Então sim. você já tem os acessos aos Sotaques, accents dele. É. os accents, isso mesmo, legal. E eu coloquei aqui também embaixo vergonha de quê, né? Igual a Laís falou, às vezes o cara tá esperando que você vá lá conversar com eles. Aliás, vergonha de quê? Não me responda, pense. Vergonha do quê? Do que você tem vergonha? Ah, medo de errar. Ah, mas é porque vão rir de mim. Ah, meus amigos vão zoar da minha cara. Então troque de amigos. Tem uma frase que o Gary Vaynerchuk, esse cara que eu sempre falo, nesse cara aqui que eu sempre falo, ele fala: se seus amigos te deixam tristes, eles não são seus amigos.
Então, que tipo de amigo que você tá andando, né? Não seja condigente com gente incompetente. Aquelas pessoas que falam assim, ah, eu falo inglês. Então fala alguma coisa aí, então, quero ver. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que mostrar pra pessoa o seu nível de inglês. Você tá desenvolvendo a sua capacidade, né, de comunicação. A pessoa ri disso, fica com vergonha de quê? Ó, vou passar voando nisso daqui, ó. Coisa mais simples que eu podia trazer para não tomar tempo de ninguém. A expressão meter o louco, igual eu coloquei go ape shit, mas é antiga. Também pode ser to go wild, que é um negócio mais selvagem. Tipo, ó, o negócio lá ficou. Meteram o louco lá. I just went wild at the party last night. Meti o louco na festa ontem. Mas não é isso. Isso aqui é só meter o louco. Expressões idiomáticas. Por exemplo, split the tea. Se for traduzir split the tea, tem lá o quê? Derramar o chá, né? Revelar informações secretas ou fofocas. Nada a ver com derramar o chá. Então, se eu chego e falo assim, come on, qual é? Pô, split the tea about the party last night. Rolou um negócio, eu não sei o que que é. Coloca na mesa aí, split the tea. Não conhecia. Alguém conhecia? Eu não conhecia split the tea. Você conhecia, A Leis? gente usa. Você usa, Michele? Olha Yes, aí. we Uhum. say spill the tea, spill the Quando a tea, vamos gente quer puxar aí. gossip. Let's go gossip, split the tea. Eu não sabia disso, não. E eu falei, ó, as mais usadas em 2023, né? Segundo, shoot your shot. Esse aqui eu acho legal. Tentar algo ou arriscar algo, especialmente em relação a um avanço romântico. Eu uso dá e manda, né? Give me your best shot, por conta da música lá. Best shot, far away. Então, best shot, o melhor tiro, melhor tentativa. Shoot, com dois Os, prolongando na pronunciation, shoot, shot. E é legal que você vê que tem um padrão em palavras que tem um O só, tem o som de O, tipo Bob, Pop, Top, né? On. Quando tem um O só, ele tem um som de O puxado. Quando tem dois E Os, pode falar, pode falar. o shot também é o shot de É, de aqui. shot, é o Let's shot go mesmo. take a shot. Yeah. Como que é em português? A gente chama de shot também. Shot É de shot? tequila. É, shot de É, tequila. ok. Achei que não lembrava. Eu não bebo, então. Você não bebe? No Não. Texas? Uh-uh. No- Só no- tea. Just a Entendi, tea. entendi. Entendi. Se fosse na Rússia. Ghost someone, essa aqui é legal, né? Fantasmar alguém. Parar Isso, de comunicar-se com alguém repentinamente sem explicação. Achei ótimo. Exemplo. isso é usado muitos em datings app. Ah, tá conversando com a Ah, pessoa, porque aqui os americanos, quando eles não estão interessados, eles desaparecem. Assim, eles não têm que te dar satisfação, eles não têm compromisso com você, não têm o porquê de dar satisfação. Então, às vezes, tá conversando, a pessoa vai lá e ghost. Ele diz, where is the guy you talking? Blá, blá, blá. Oh, he ghosts me. Então, esse bomba de fumaça, né? he ghosts me. É. I can't believe he ghosted me after 3 dates. Cancel culture. Cancelar a cultura. A prática de boicotar ou retirar o apoio das pessoas. Quem que tá entrando aqui? Laila entered in the room. Eu vou aceitar aqui porque assumiu a Laísa. Uma dessa é ela. Empresas após terem feito algo considerado objetável ou ofensivo. The celebrity faced the cancel culture. A cultura do cancelamento. After their controversial tweets resurfaced. Peraí. Resurface. Resurfaced. Resurface. Agora eu preciso traduzir. Research. Olha que sobe essa introdução. Opa. Shit. Gravou? Ai. Resurfaced. Resurfaced. Sabia não. Laís, voltou? Ela piscou e saiu fora. Yeah, I got a problem with my camera actually. I have no idea what happened here, but I was trying to fix it. Let me know if you can see me I cannot see you, but I again. can hear you perfectly. All right. All right, so number 5, binge watch. Binge. Is that binge? Binge watching. Do you know this one? Binge. Yeah, às vezes Binge. quando você tá maratonando, né, uma série, algo assim. Você usa o binge watch. I'm binge watching Supernatural. In the for past, example. simple past, I use the D, binge watch I it, binge watch. where do Binge I watch put? it. Yeah, is it the second, yes. Uma parada das expressões
quando elas estão assim, com um hífen no meio, tem essa, né? Vai depois, vai no segundo o Simple Past. Então é binge watched. I just binge watched Money Heist, for example. That is the La Casa de Papel. Again, I Did you watch it like it? again. I like it. Yeah, it is a nice TV show. It has a lot of drama. It is a little bit like, young, but I liked it. It's good. On fleek. Algo que está perfeito, especialmente em relação à aparência. Conhecido antigamente por neat. On, som de O, vó, ló, pó, dó. On fleek. Your outfit is on fleek today. Você tá nos panos, hein? Tá as pampas. Salty, eu não conhecia também. Salgado. Estar chateado, ou irritado ou amargo. Você fica tão puto, você Isso é. chora de ódio, aí você fica salgado. É Oh, mesmo? eles usam. Ah, she's Usa? very salty today. Ah, Oh, que she's salty. legal. Amarga, né? He's still shouting about getting the promotion. All right. Low key. Johnny, Diga, what? can I say something about on fleek? Of course, please. Here em São Paulo, aqui em São Paulo, a gente fala trajado. Here in São Paulo, Trajadão de grife. like me. Yes. Tesão, verdade. Trajado, no traje, nos panos. Legal, muito bom saber. Low-key, algo feito de maneira discreta ou sem muita ênfase. Exemplo, I am low-key excited about the new project. Nunca ouvi. Alguém já ouviu essa aqui? No. To be low-key, ó. To be low-key. I am low-key. I'm low-key. I am low-key excited about the new project. Sounds weird to me. I wouldn't use it. É uma parada que eu indico pra vocês também. Quando eu acho legal, tipo, salty, vou usar. Automaticamente eu coloco no meu vocabulário, assim, como se fosse uma passada de Bluetooth. Falo, vou usar. E eu começo a usar. Porque eu sou assim. Quando eu falo, não gostei, eu não uso. Bate, entra no ouvido, sai pro outro. Foda-se. 9, throw shade. Throw de lançar, tipo, uma festa ou de lançar um objeto. Shade, sinônimo de sombra, seria lançar uma sombra, fazer um comentário sutilmente desrespeitoso ou crítico. Então, did you hear the E throw esse shade daí during the tá meeting? usando muito aqui, né, também. A gente usa, vê muito no YouTube, ou em podcast a galera fala assim, "Ih, jogou um shade nela, tal, É vocês não chegaram a mesmo? ver?" É, Eu não sabia, nunca ouvi na está minha bem vida. popular here. Did you hear that? Não, nem eu. Trouxei. Nem eu. Did you hear her throw shade during the meeting? Peraí, você ouviu? O que eu Ela ouvi? Como jogar. assim? Como seria isso? O comentário. Did you hear the throw shade during the meeting? Sutilmente desrespeitoso. Ah, entendi. Tipo, você viu a bosta que ela falou no É meeting? tipo uma indireta. Você dá Você assim, viu a Indireta. merda? ela jogou um shade É. nele aí, entendeu? Então esse Indireta. Acho que throw shade. indireta seria melhor. Porque bosta é muito pesado, né? Seria bullshit, É. crap, shit. Parece desrespeitoso. Bem desrespeitoso. Esse aqui é sutilmente desrespeitoso. É. Tipo assim, como se ela não estivesse sempre atrasada. Tipo, ô louco. Ela falou mesmo. Tipo, Eu fiz isso esses dias com o meu gerente. Ele não tinha explicado pra mim, eu era nova, o que era pra fazer o negócio lá, aí ele me mandou em all capitals, assim. Aqui, pra ele, se você escreve alguma coisa em letra maiúscula, você tá gritando, entendeu? E ele me escreveu assim. Aí eu respondi o e-mail sutilmente, tudo em capital, escrevi pra ele, eu não sei fazer porque eu nunca fui treinada. Se você puder me ajudar, tudo em capital. Aí ele escreveu lá normal e falou assim: pode vir aqui na minha sala? Eu disse, ok. Nunca mais Shell mandou throwing e-mail a ao shade capital. on her boss. but that's the jeitinho brasileiro. É, Michelle, porque is the engraçado, definition of jeitinho brasileiro. eu não sei vocês, mas quando eu leio um e-mail, se tá tudo em letra maiúscula, eu altero minha voz. Quando eu tô lendo, eu fico, assim, por que tá gritando comigo? Então, É, aí eu tem que fico ser. puta. Hoje em dia tem que ser assim, porque nós já vivemos numa comunidade virtual. Então a pessoa tem que saber, ter o mínimo de noção do que ela está fazendo. Último, last but not least, para eu jogar para o próximo teacher, Squad Goals. Squad vem bastante jogos de servidores online, onde tem CS, Overwatch, Team Fortress, Fortnite, Free Fire. Pessoas jogam em squad, que é um grupo de pessoas juntas, né? Metas, goals, metas do grupo. Um grupo de amigos
admirados por outros ou metas em que um grupo de amigos deseja alcançar juntos. É igual nós aqui no podcast. A gente quer atingir mais pessoas, ouvir outros professores, trocar figurinhas e aprender em 1 hora de um jeito Uhum. diferente. Esse é o nosso squad goal do podcast. They travel together every summer. Eles viajam juntos todo verão. Total squad goals, ou seja, é uma meta de se fazer em equipe. Ó, totalmente uma meta de se fazer em equipe. Squad goals. Você tem que ter primeiro uma squad para você ter sua squad goals. Mas se você não tem uma squad, aí são só goals. Alright? Vou parar de compartilhar e dar uma lida nos comentários. Laís, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Pessoal, para quem está chegando agora, ou para quem não entendeu muito bem sobre qual que é o motivo da gente estar mostrando as idiomatic expressions hoje, né? Na última aula, a gente pegou um ganchinho ali e começamos a falar um pouco sobre essas idiomatic expressions. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que são elas, onde elas vivem, o que elas comem e todo o rolê aí das idiomatic expressions também. Vou dar alguns examples, tá? Um pouco diferentes aí do Johnny. Espero que vocês tenham anotado o que ele provê para vocês, para a gente já começar a utilizar, igual ele falou, né? Ó, vi um negócio, já sei que consigo utilizar, né? Então, bora ir anotando também, beleza? Então, o que são essas benditas, né? Essas idiomatic expressions? Elas são formas de dizer ou de expressar algo, né? Onde o significado das palavras, ele não é literal, né? Ele é um significado ali figurativo, né? Então, as idiomatic expressions, elas existem em qualquer língua. Elas existem em português, elas existem em inglês, meti o louco, que a gente está falando, fogo no rabo, em português, né? Então, elas existem aí em qualquer língua, né? E esse significado, ele é cultural, socialmente construído ao longo do tempo, tá? Por uma galera, beleza? E para que a gente usa? Por que eu estou usando essas idiomatic expressions e não, na verdade, o significado literal das palavras? Eu vou traduzir exatamente igual a gente aprende ali dentro de uma caixinha, porque elas adicionam verdade à tua fala, né? Então, ela adiciona um somebody love aí, que você está comunicando para as pessoas, né? Uma bossa, um temperinho, né? Porque elas não seguem necessariamente as regras gramaticais padrão, né? Elas são usadas aí para transmitir as ideias de uma maneira mais engraçada, de uma maneira mais eficaz até, beleza? Então, o exemplo da primeira idiomatic expression que eu vou dar para vocês, que é o break a leg, que vou pôr aqui na lousa já já para poder falar para vocês. Se a gente traduzir porcamente isso, né, vai ficar quebrado uma perna. Break a leg, quebrado uma perna. Só que, imagina eu falando, fulano, break a leg. E se eu traduzir, tipo assim, eu não tô falando, ai, querido, quebra uma perna. Tipo, eu não tô falando isso, né? Então, as idiomatic expressions, elas não podem ser interpretadas literalmente, né? A tradução dessas idiomatic expressions, elas são diferentes, tá? Da mesma forma que se eu falar em português assim, bater na mesma tecla. A gente tem um significado muito específico em português, que significa bater na mesma tecla, que é insistir em alguma coisa, certo? E em inglês ou em outras línguas pode não fazer tanto sentido se eu traduzir, sacou? Então, é a mesma coisa com essas idiomatic expressions que a gente está mostrando para vocês aqui hoje. Então, teacher, para quê? Por que raios eu vou usar esse trem? Né? Porque elas são parte importante aí de um uso natural e fluente da língua que você está aprendendo. Seja inglês, seja português, seja Spanish, tá? Whatever. Ela é útil para aprendizes aí dos idiomas se familiarizarem, né, com o uso delas ao explorar a comunicação cotidiana dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade, dentro de um país e etc. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidamente e também vou trazer aqui algumas idiomatic expressions. Galera, a gente está fazendo uso aí. Essa é a nosso segundo encontro, né? E no primeiro lá a gente mostrou para vocês um pouco do uso do Chat GPT. E hoje o Johnny também mostrou ali um pouquinho, né, de como ele coletou as idiomatic expressions que estava buscando através do Chat GPT. Eu também coletei umas aqui para mostrar para vocês utilizarem ele como um aliado, né, nos estudos de idiomas, beleza? Então, a primeira que comentei com vocês é o break a leg, né, que é boa sorte, não é ai, quebra uma perna, igual eu falei. Significa boa sorte. Então, Johnny, break a leg today. G, break a leg. Quer dizer que você está desejando boa sorte para aquela pessoa em determinada coisa que ela está se propondo a fazer. Beleza?
Temos uma outra aqui que eu separei para vocês, que é o bite the bullet. Essa eu já ouvi bastante, tá? Bite the bullet. Alguém sabe o que significa? Someone knows? Não? Quando você precisa enfrentar, when you need to face a difficult situation, quando você precisa enfrentar uma situação um pouco difícil. Então, por exemplo, I had to bite the bullet and tell my boss about the mistake. Precisa ir morder a bala, né? Mas, na verdade, enfrentar o rolê, né? Assumir meu BO e falar para o meu boss aí, né? Para o meu chefe sobre algum erro que eu cometi. Então, bite the bullet seria assumir um BO. Beleza? Um outro que eu gostei bastante, esse eu não conhecia, por isso que eu resolvi trazer, que é o Burn the Midnight Oil. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma banda chamada Midnight Oil. Muito legal, inclusive bem old school, como uma boa senhora que sou. E o Burn the Midnight Oil é trabalhar até altas horas da noite, quando você vai trabalhar até muito tarde, né? Então, I am burning the midnight oil, eu estou trabalhando até tarde da noite. Beleza? Um outro que eu escuto bastante, eu vejo bastante em livros ou quando estou estudando para preparar aulas para os meus alunos, é o crossed an arm and a leg. Custa uma perna e um braço e uma perna. Crossed an arm and a leg. O que é isso daí? É o que a gente fala em português, isso daqui é uma facada de caro. Isso aqui está custando um rim. Isso daí é o cost an arm and a leg in English. Tá vendo como se a gente traduzir não fica a mesma coisa, mas a gente pode associar, pô, em português eu falo dessa forma, tá? Então, isso é uma idiomatic expression para falar que alguma coisa está muito, muito cara. Beleza? Uma outra que a gente utiliza muito é o piece of cake, alguma coisa que está muito, muito fácil. This is a piece of cake. Muito fácil. Easy peasy, piece of cake. Então, que é muito fácil, a gente chama de piece of Mel na cake. chupeta. Mel na chupeta. Thank you. Mamão com açúcar, né? Nossa, é muita coisa de velho, eu falei isso, né? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. A gente fala muito isso em português. O Johnny mostrou ali para vocês o spill the tea. E a gente tem também spill the beans, que é a mesma coisa. Contar uma fofoca, fofocar. Contar um segredo. Oh, spill the beans. Or spill the tea. A mesma coisa. Elas têm o mesmo significado, mas com coisas diferentes. Uma é com chá, o outro é com feijão, né? E uma outra que eu gosto bastante é bite off more than you can chew, que é o fato de você assumir mais do que você consegue, assumir mais atividades e responsabilidades do que você pode lidar, que é basicamente você morder mais do que você pode mastigar, traduzindo aí novamente de forma livre, Abraçar né? o mundo com a perna. Abraçar o mundo, né? Esse é o bite off more than you can chew. Ok? Uma que serve muito para o momento em que eu estou vivendo hoje, estando aqui medicada, em recovery, que é o under the weather, quando você não está se sentindo muito bem, quando você não está se sentindo muito, tô meio para baixo hoje, sei lá, tô meio doente, você não está se sentindo bem por algum motivo, a gente fala que a pessoa está under the weather. Oh, ladies is a little bit under the weather today. Então, esse under the weather, né, a pessoa tá meio voada, tá meio, sabe? Então, são essas as expressions aqui que eu trouxe para vocês. Eu vou pegar aqui o compilado das que eu fiz e vou mandar para a gente lá no nosso grupo, tá bom? E assim vocês conseguem anotá-las aí também, fazer uso delas. Quem fizer uso dessas idiomatic expressions, fala com a gente, marca a gente para a gente saber aí que tá dando resultado para vocês também, beleza? Mas, em resumo aqui, recapitulando tudo que eu falei. As idiomatic expressions, elas não devem ser traduzidas literalmente, elas fazem parte de uma cultura, elas fazem com que a gente absorva ali o que aquela comunidade fala, né? Então, a gente tem idiomatic expressions, por exemplo, que a gente usa aqui no Brasil, lá no Nordeste, mas que a gente usa mais lá no Sul, que a gente usa mais aqui no Sudeste, e, da mesma forma, em outros locais aí também, cada um dentro da sua língua. Abre mais uma Beleza? vez o quadro para tirar um print e salvar o que você escreveu, por favor. Sure. I'll do that. Olha aí. Yes. And I'll be Done. sending a message here in our community, so then you guys can
Tem Take uma a música look, também, da primeira que você falou, Break a Leg, bem antiga, do break a Batman, leg. lembra? De quem? Do Batman? Lembra? Não, é uma música que eles falavam, like, não sei o que lá, do Superman, blá blá blá. Aí ele fala Break a Legs. Eu vou procurar essa Isso música aí é pra vocês, aí TDAH, fala. gente. Isso que vocês estão vendo, é TDAH. Que bate na pessoa, a pessoa Nossa, Eu encosta vou e achar nasce essa na outra música. ali. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, ó. Então, o que eu mandei pra vocês, só pra ir atualizando e a gente não perder nada. Ah, ela já mandou tudo ali. É que eu gosto de ir mandando junto também, ó. Tem a nossa fotinha. Aí depois, mandaram ali, dúvidas de como usar o Mailmite. A gente já fala sobre isso. Alguns insights, eu acho legal anotar essas coisas, que eu falo assim, são três coisas: estudar, estudar em inglês e estudar em inglês. Você pode falar sobre estudar, você pode falar sobre inglês e você pode falar sobre estudar em inglês. São três coisas diferentes, né? Aí eu coloquei aqui o Spirit Tea, Bid Art, tudo mais, tudo mais, e a lista. Mas eu quero trazer uma pergunta aqui, ó. Tradução, vocês estão vendo aqui, ó. Tradução, teachers, existe? Ninguém vai me responder com sim ou não, porque letras não existe sim ou não, existe sempre um depende, né? Então, tradução, nesse caso aqui, a gente não traduziu break a leg, não traduziu by the bullets. Nós entendemos que break a leg significava uma coisa específica. Burn the midnight oil significava uma coisa específica. E aí, como é que faz? Traduz, não traduz? Eu vou falar uma coisa, mas eu quero a opinião da Laís. Na minha cabeça não existe uma tradução. Existe tradução, mas para as coisas existe uma adaptação. A pessoa vai falar uma frase, igual a Michelle falou do Rory. Acho que eu vou jogar até para a Michelle falar agora na próxima, as suas frases, Michelle. Você pode compartilhar a tela. Ela falou do Rory, me perdoa se eu estiver errado. Rory, acho que se escreve assim, é assim que escreve? Isso, Rory. tá certo. Como se fosse um oi, Howdy. né? Tarde, tarde, Howdy! né, Rory? Mas eu acredito que isso é bem mais usado no Texas do que no Canadá, que foi onde eu me formei. Então, assim, é usado? É, mas na cultura de lá, né? E aí, traduz? Como é que não traduz? Não tem tradução. É o uso, né? Vou colocar aqui, ó, o uso. Então, É o assim, tipo, e o que aí? vocês E acham? aí? Tradução, É. fala para vocês assim, tradução. O que vocês pensam quando falam tradução? Existe? Não existe? Depende. Um exemplo para tradução que a gente pode usar, muitas vezes as pessoas, quando vêm para os Estados Unidos e compram aqui, o erro de muitas pessoas, eles querem converter o dólar. Então, não pode converter, não tem como converter. Quando eu compro alguma coisa, era como se eu tivesse ganho em reais quando eu comparo o preço. É a mesma coisa na tradução. Você não pode chegar ao pé da letra. O exemplo é o mesmo. Nossa, Agora ótimo. que eu vi a Laís Arkansas, é que todo mundo fala Arkansas. Então, aqui todo mundo fala Arkansas, e aí quando você falou Arkansas, eu falei, olha só, a questão dos estados, né, e eu achei super legal. É. Ó, falando sobre essa pergunta que tu fez, Johnny, eu acredito, em resumo, na mesma coisa que você, são adaptações. Nós temos uma forma de falar português, nós temos uma forma de falar inglês, determinadas coisas, e não é tudo realmente que pode ser traduzido, porque senão você não chega no resultado que você precisa. Como eu falei, as idiomatic expressions, elas são para nos ajudar a nos comunicar e estar mais próximos da cultura. Sabe quando você quer soar mais natural para a pessoa que está te ouvindo? Eu acho que as idiomatic expressions, elas fazem esse trabalho, sabe? E não que você não vá traduzir as outras coisas, nada disso. Né? A tradução e entender o que você está falando e o significado das palavras é extremamente importante, até para você poder brincar. Pô, break a leg, nada a ver falar isso, né? Quebrar uma perna, pô. Então, a gente acaba tendo essa consciência com o tempo de estudo ali, né? Mas também de trazer essa informação para as pessoas, do tipo, olha, não, dado que não é tudo que você traduzir que vai ter o significado literal. Da mesma forma que em português, né? A gente tende a achar que em inglês ele é muito diferente do português, que, nossa, ele é super difícil e tal. E sabe aquela história de que não, cara, não é. Não é, a gente tem os nosso tempo no passado, né? Nós temos as nossas idiomatic expressions, a gente tem os chunks of language, tanto em português quanto em inglês. Então, são coisas que a gente consegue relacionar, né? E aí, se você ter na sua cabeça o significado daquilo, fala, pô, faz sentido, né? Tendo significado, mas eu não vou traduzir porque eu sei que não é isso que eles querem dizer literalmente. Eu acho que eu partiria mais para esse lado daí. Eu É anotei igual aqui. quando que você quer traduzir uma piada. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu tava rindo de uma piada,
Aí um americano perguntou: "O que que você tá rindo?". Aí eu fui explicar pra ele, aí eu já sabia que ele não ia entender, porque é em português. Aí eu falei: "Eu acho que você não vai achar graça, porque é mais engraçado em português". Aí eu expliquei pra ele, ele ficou olhando: "Ah, ok". Aí eu Uhum. e a mesma coisa, a piada em inglês, quando você traduz para o português, não faz sentido. É exatamente o que eu coloquei agora. Se você não sente, não faz sentido, né? E o que Uhum, tiramos dessa conclusão? Usar o que soa mais natural e também que seja mais fácil para você falar. Essa parada do break a leg, culturalmente falando, ela veio do teatro. Que as pessoas falam antes do teatro, antes da peça, para a pessoa falar, ó, merda para você, que seria a tradução no português, eles falam isso, merda para você. Que me remeteu ao futebol americano. Eu joguei futebol americano no maior time de futebol americano do país, tricampeão nacional, e toda vez que chegava um gringo lá, seja ele dos Estados Unidos ou um japonês, a gente ia ensinar o quê para ele? Putaria, palavrão, bobeira, coisa que culturalmente falando não dava para ele usar fora dali. Não tinha como, chega a ser racismo, xenofobia, machismo, porque futebol americano o povo é um pouco mais insensível, né? Então, assim, a tradução que o japonês aprendia em campo era impossível dele querer usar aquilo fora de campo. Você imagina, então, quando estamos falando de estados, ou então qualquer expressão idiomática igual essa que veio do teatro, então tem que saber aonde você está, onde você vai usar, né? Usar o que mais soa natural de acordo com o uhum. local também. Você não vai chegar e falar, What's up, man? How you doing, my man? Pro seu chefe. Você não vai falar assim com ele. Depende muito, né? Então, Gi, fala você alguma coisa que eu quero ver você falar. Eu vou mandar isso que a gente conversou aqui agora, lá no grupo lá, para de compartilhar. Meu, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que dá pra gente tirar bastante na comparação com o Brasil mesmo, né? São muitos estados, muitos sotaques. E quando eu fui pra Bahia, quando eu fui pra Minas, eu tentava conversar com o pessoal de lá, eles falavam várias coisas, eu ficava boiando. Só que, mano, é o mesmo idioma, Aham. português, mas dentro ali do contexto e da cultura mesmo de cada estado, nós temos gírias diferentes, sotaques diferentes. Eu fui pra academia ontem esperando minha amiga. Aí um cara começou a conversar comigo, ele começou a falar um monte de coisa. Eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo nada. E aí foi voltando lá pro começo da, do que a Michelle falou. Ah, fala um pouco mais devagar. Quase que eu falei, você pode traduzir isso pra mim? Aí eu fiquei com cara de paisagem, tipo, entendi. E aí eu fui falando, não, mas isso pra mim é outra coisa. Aí ele me explicou. Mas isso que vocês falaram é muito importante. Para os meus alunos, eu nunca falo, tipo assim, traduz isso ao pé da letra, ó, isso significa isso, isso e isso. Eu gosto de falar que cada palavra no inglês tem um sentido. Porque não é, lógico, tem coisas literais, mas tem coisas que são, mano, é um sentido, sabe? Uma coisa que eu uso muito, uma expressão que eu uso muito é hit me up. Gosto muito de usar. Muito, muito. E, tipo, traduzindo, tipo, isso me bateu, não faz sentido nenhum. Então, não traduz no literal, sabe? Vai comendo pelas bordas ali, ver o que vai se encaixar em cada lugar. E procurar também, meu, usar o chat GPT para ver o que cada coisa significa, onde usar, em quais situações acho que é importante também. Falando nisso também, eu acho que pensar assim, a diferença, qual que é a expressão de expressões diferença de expressões idiomáticas para gírias? Tem pessoas que falam, eu não gosto de aprender essas gírias. Tem gente que fala isso. Eu, para mim, eu gosto de aprender só o inglês mesmo. Eu não gosto de aprender essas gírias. O que você teria a dizer sobre isso, Laís? Eu acho que são duas coisas distintas. Eu consigo ver a diferença, É. né? Eu acho que, assim, ambas são culturais, ok, né? Fazem parte de uma comunidade, de um país, de um grupo de pessoas e beleza. Mas eu acho que as gírias, elas são palavras, geralmente são palavras mais soltas, e as idiomatic expressions, elas podem ter, lógico, né, vocês vão complementar com outras explicações, mas o que vem na minha cabeça de início são palavras mais soltas, as idiomatic expressions, elas podem ser utilizadas por qualquer grupo, tá? Eu vou dar um exemplo meu, tá, da minha vivência. Igual eu falei para vocês, eu trabalho com uma empresa americana hoje. E a gente fica. As pessoas que trabalham no mundo corporativo falam muito assim: ah, tem coisa que eu não vou falar pro meu boss. Lógico, você não vai chegar, igual o Johnny falou, hey, what's up, how do you? Você não vai falar isso pro seu boss no dia a dia, tá? Mas eles usam muitas idiomatic expressions quando eles estão se comunicando com a gente, tá? E isso não são gírias.
tá? São coisas diferentes, então eles acabam tentando se comunicar, porque é natural para eles utilizarem as idiomatic expressions, né? Faz parte do dia deles, da comunicação deles. E eles Ó, utilizam isso independente de ser dentro de uma empresa, se eles estão conversando com a gente no café e whatever, sabe? A gente fica muito com esse medo assim, o que eu posso falar no inglês formal, o que eu não posso falar no inglês formal? As idiomatic expressions é algo que você pode tranquilamente utilizar numa reunião, numa comunicação, num chat, num Slack da vida, tá? Porque se usa, gente, no dia a dia usa-se muito, tá? E eu vejo como duas coisas muito distintas, as slangs e as idiomatic expressions. Vamos exato, lá. exato. Eles são. Mano, bro, eu não falo isso pro meu boss. Para mim, eu vejo isso mais como uma gíria, tá? Eu posso estar direcionando minha atenção para o lugar errado. Ou a gente fala muito aqui também, cara, é uma coisa que a gente usa como gíria, entendeu? Sendo que lá no Nordeste eles usam muito cabra, Macho. ou macho, sei lá. Então é diferente, sabe? É cultural, é regional. Isso é gíria, de fato, não é uma idiomatic expression. As idiomatic expressions é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de palavras que, quando elas estão juntas, elas dão determinado sentido para uma coisa. Eu explicaria dessa forma. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu tenho até um negócio para compartilhar, que eu joguei no GPT aqui, porque muitas pessoas falam assim, eu não gosto de estudar gíria porque eu não quero ter uma linguagem informal. Mas para pensar, o cara que fez a cirurgia no meu braço, doutor Alexandre, que conjuntou meu rádio, minha ulna, ele falava, e aí, cara, como é que você foi fazer um negócio desse cara? Pô, vacilo, hein? Ele conversava comigo com gírias, mas não significava que ele era um mano da quebrada. Então, você pode usar algumas expressões em alguns lugares e em outros lugares não. Só quero compartilhar aqui que eu joguei no GPT e sumiu a tela. Simplesmente eu não consigo pegar a tela aqui embaixo. Então, vai lá, calma lá. Tô clicando em share screen, a tela veio aqui para baixo e eu não consigo pegar ela. Consegui, agora eu consegui. Olha lá. Slangs, né? Slangs, que são conhecidos como gírias e slangs. Slang é uma slang para slang. Como assim? Slang, ou slangs no plural, vem de short language. Aí você pegar aqui, ó, só que eles cortaram aqui, slang, short language. Então, se você fala I am, mas você fala am, é uma short language, é uma encurtação. Então você está falando gíria. Então você vai falar, não vai usar am, porque é uma abreviação, logo uma abreviação, é uma gíria. Não, não é bem assim. Então, joguei aqui. O que são slangs? Slangs é uma informalidade, é um grupo específico, né? Dentro do futebol americano, dentro de um servidor online, dentro de uma cultura, dentro de um bairro. É uma evolução rápida, né? Está sendo usado agora, igual a gente viu no começo da aula aqui. É, Binge Watch não conhecia, Low Key eu não conhecia, Salty eu não conhecia, Throw Shade eu não conhecia. Então é um linguajar usado, uma evolução rápida. As slangs podem mudar rapidamente. Então, o que era usado ontem não é usado hoje. Todo professor, um dia ou outro, já estudou sobre o Raining Cat and Dogs. Nunca ouvi na minha vida nenhum americano usar Raining Cat and Dogs. 16 anos dando aula, eu nunca vi um americano falando, oh, it's Raining Cat and Dogs. Isso é um negócio que está dentro da cultura das escolas, né, terceirizadas dentro do Brasil. Então, A identidade gente cultural. fala small talk. Ó, esse small talk. Que não tá afim de conversar. É small talk. É o que a gente usa aqui, entendeu? Não, para cair um pé d'água. Tá caindo um pé d'água. Ah, não, eu tô falando lá de cima, do slang. Ah, tá, tô viajando. É Cadê? TDAH, Aqui. gente. Isso é TDAH. Small talk não seria aquelas conversas, por exemplo, assim, tipo, e aí, como você tá? Tá chovendo hoje, né? Nossa, que tem. Essas conversas, assim, antes que antecedem outros assuntos, né? Um O pouco mais assunto do importantes elevador, que você você. disse? Uma conversinha de café, não seriam as small talks? Olha lá, refere-se Também. a uma conversa sobre assuntos e muitas vezes Uhum. triviais, um tipo de comunicação social usada para preencher silêncios. Será que chove?
Como é que fala será em inglês? Outra pergunta. Quebrar o gelo em novos encontros ou simplesmente para manter uma interação leve e amigável? São superficiais, função social, evitar controvérsias. Tá, mas não era o que eu ia falar. O que que eu ia falar do small talk? Simplesmente. Ah, lembrei. Não, lembrei aqui, ó. É o Urban Dictionary. Adoro falar dele. Urban Dictionary, ele é um dicionário urbano, que é um site de palavrões e gírias e expressões idiomáticas que você também pode, vou colocar aqui, qualquer uma dessas que a gente pegou agora, né? Vou pegar lá no nosso grupo que a Laís mandou, e aí eu quero ver se tem um lá. Burn the Midnight Oil. Exatamente esse aqui. Bem improvisado agora. Será que tem? Tem, não tem como não tem. Burn the Midnight Oil, primeira. Eu aqui torcendo para ter, né? Que acabei de trazer o negócio, se não tem, tô To work. lascada. Jogar, vou rasgar meu diploma, porra. Urgently, especially late into the night. Legal, essa tradução. Exemplo, I had to burn the midnight oil to get that done. Next, Done. outro lado. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem a opção de votar. Outro, burn the midnight oil. To stay up all night working, apparently some drop to the D, though this must be rare. Ah, teve um drop do the aqui, né? Mas daí é raro. Man, Bob, you must have really burnt the midnight oil on this one. Tem uma expressão que eu gosto de usar, não sei se tem a tradução. I'm gonna lay on that, né? Eu falo, I am going to lay on that ou sleep on it. Quando você passa tanto tempo estudando alguma coisa que você acaba dormindo em cima. Quem nunca, né? Pra aprender inglês, numa hora ou outra, você tá puto 3 horas da manhã, você pega a cara no teclado dormindo on it, no teclado. E é isso, esse sitezinho aqui, ele é muito bom e ele tem um tom cômico, se você colocar, tipo, por exemplo, cuzão, asshole, vai aparecer lá, seu chefe atual. É muito engraçado, é muito massa as associações que eles fazem. Deixa eu colocar aqui um mais, não vou nem falar que isso aqui é feio demais, é a palavra mais feia que tem. Ó, mas o Aroni que me ensinou isso aqui, tá lá, o que que significa? Aí, o que mais as pessoas acham que é? Aí você vai baixando, tem várias traduções. E o povo vem, como que é o Urban, né? O povo vem aqui e dá a opinião e o voto em cima se isso aí é usado ou não. E tem um aplicativo, baixem lá. Urban Dictionary, dicionário urbano. Perguntas? Alguém perguntou alguma coisa? A gente vai finalizar daqui a pouco, ó, só para mostrar como que é muito simples, fácil, rápido, prático, dinâmico usar o chat GPT. Enquanto vocês estavam falando sobre uma coisa, nada a ver uma coisa com a outra, perguntaram no chat. Qual que é a diferença de might and may? E aí eu joguei rapidão lá no GPT e já tá lá no grupo também, é só prestar atenção e ler. May, geralmente usado para indicar uma possibilidade, né? Talvez que é um pouco mais forte ou mais provável. Exemplo, acho que vai chover amanhã. Acho que vai chover amanhã. Pode que Você chove. perguntou isso, né? Como que fala É, né? na outra pergunta? Como é que pode? É Deus causa. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Talvez, será que chove amanhã? Perguntando, né? Ah, may it rain tomorrow? Será que may, será que não sou muito errado, né? May it rain tomorrow? Outro, permissão, may como permissão. Posso sair da sala? May I leave the room? Uma maneira formal e educada de pedir permissão. Eu lembro que eu perguntei para minha primeira professora de inglês: Can I go to the restroom? Ela falou, no. Eu falei, oxi. Ela falou, I am explaining right now, and if you leave the room right now, you will miss the explanation and I won't explain again. So you cannot go. Depois ela me explicou que se eu pergunto com can, a resposta é sim ou não. Can I go? Yes or no? No, actually, you cannot go. Because now you're doing this thing. E aí ela falou, a próxima vez você pergunta com may. May I go to the restroom? É um pouquinho mais educado. E aí, sim, tem a resposta do sim ou não, mas ele tem essa leveza, ele pediu com educação. Se eu pergunto can I go to the restroom, é como se fosse, eu posso ir ou não posso ir? Qual que é? Qual que é? Vou ou não vou? Pô, mas tô apertada, posso ir? Eu não posso ir Posso mesmo, ir, rapaz. você, Não deixa de professor? mijar, tipo Não assim. pode não. Aí você responde com não, que gringa é bem assim. É igual o I want. I want soa uma forma bem agressiva. Não vou, E teria né? que ser I would like. I would like. Eu uso mais I would like no meu vocabulário do Gostaria. I want. É, é isso aí. Yeah, I want, eu quero, me dá essa bala. Então, é mais Eu ou menos escutei isso, I se traduzir. want, tipo, eu não vou. Não, I want. Ah. I want that phone. Entendeu? Aí fica
I would like Eu quero it. me ver, entendi. Eu gostaria, né? Eu gostaria entendi, eu de like, sou bem melhor mesmo. Might, usado para indicar uma possibilidade mais remota ou menos certa. Menos certa. Olha só que então, aqui a possibilidade do may é que talvez sim, e do might é meio certo, mas não é negativo. Possibilidade. It might rain I tomorrow, rain. but the forecast isn't sure. É Florianópolis, é isso. Pode Isso ser é o que que a chova gente usa amanhã. no weather. O É, mind é talvez a temperatura vai estar ruim. Talvez é. vai nevar amanhã. Se pá, Deixa eu até olhar aqui. Acho se, que não. se pá vai nevar E amanhã. pá, vai chover. Condition, uma condicional, né? Uma condição. If I save enough money, se eu guardar dinheiro suficiente, talvez I might buy a new car, a new iPhone, a new iPhone. And that's it. Perguntaram lá, é essa. Só para mostrar que se você fizer a mesma pergunta que vocês fazem no chat às vezes pra gente, achando que nós somos os oráculos, ô professor, qual que é aí a, sei lá, tabela? Você pode fazer a mesma pergunta já que você vai ter uma explicação muito mais elaborada, com muito mais coisa. Tá? Eu acho que hoje em dia não é nem você o que saber. O que saber, você tá um segundo do que saber no Google Voice, na Siri, no celular, na Alexa. É a velocidade que você vai atrás disso que você quer saber que vai fazer você chegar onde você quer chegar. A É muito velocidade com que você engraçado, vai cara, que falar. hoje em dia as pessoas, elas, de um modo geral, né? A gente tá muito mais preguiçoso, porque a gente tem informação na palma da nossa mão, né? Mas a gente acha muito mais fácil perguntar para as pessoas do que Uhum. necessariamente fazer uma pesquisa. Eu sou do tempo que a gente ia na biblioteca pesquisar na Barça para fazer trabalho de escola, entendeu? Eu lembro que quando eu estudava inglês, eu tinha um dicionário, um Collins Jane, verdinho, assim, que tá todo cagado, eu tenho ele até hoje, ele chama Chico, inclusive. E assim, eu andava com ele dentro da bolsa, onde que eu ia. Se eu ia no dentista, eu ia com o meu dicionário dentro da bolsa, porque eu tinha certeza que eu ia ouvir música e alguma palavra eu ia querer procurar. E hoje em dia é tudo muito mais fácil, só que as pessoas, elas tendem a acreditar que, fulano é professor, tem que saber tudo. Pô, procura, velho. Abre o Pois chat é. GPT aí, abre o Google Translator, abre o Urban Dictionary. Mas Vamos não precisa find nem abrir, out. cara. Eu tava fazendo agachamento na academia. E Sim. aí eu trabalhei muito. Fui um pai bem da hora e ganhei do Dia dos Pais um Overwatch, um Apple Watch, Overwatch, um Apple Watch. Apple Watch? Apple Watch. Você me ensinou a Bom. usar, né? Você me ensinou a usar. Peguei o Apple Watch, tá carregando. Você- Meu. Tava eu agachando na academia e do nada o cara falou assim, ó, resultado, né, mano? Tem que ter resultado. Se o outro não tem resultado, cadê os resultados? E aí eu, cabeça de professor com TDAH, no meio do agachamento, eu pensei, qual que é o significado de resultado? Qual que é a definição de resultado? E aí eu pesquisei em inglês no relógio, apertei o relógio e falei, What is the definition of result? E antes do relógio traduzir e me trazer definição, eu fiquei, será que é consequência? Acho que é consequência. Aí apareceu, ó, a consequence or something of achievement, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, eu não sei vocês, mas eu acho isso do caralho. Então, tá aqui, hoje tá aqui, para alguns. Mas no bolso também tá. E daqui a pouco vai estar, sabe, no óculos, vai estar onde que vai estar esse negócio? É só questionar, é só não deixar para frente a dúvida, depois eu vejo, porque depois você não vai ver. Tô com uma Exato. dúvida, para tudo que você está fazendo, acha o dispositivo mais rápido, usa a voz, não escreve, usa a voz para falar com o dispositivo. E aí pede o resultado pro dispositivo. Eu, Cara, pode eu falar. faço isso quando eu tô assistindo filme. Eu tô assistindo filme, passou uma palavra ali, eu pauso ali. O que que é, não sei o que lá. É isso. Tá, ok. Aí eu volto Continua um o filme. pouquinho para poder entender Hábito. Exato. É Isso isso, é é o hábito. hábito, Hábito. realmente. Isso é É hábito. isso. Certo. E E é se você legal faz quando uma junta os vez, você professores, não porque. para de fazer nunca mais. Exato, Sempre vai junto os fazer. professores a gente vê que a gente não é doido, né? Porque tem vezes a Yeah. gente interrompe os outros, para tudo. O que que foi? Não, tem que ver essa palavra aí. Tem que ver essa palavra aí. Como é que O eu vou tocar o mala. dia? Sim, às vezes eu tô assistindo filme com a minha mãe, ela fala assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô procurando um negócio aqui rapidão. Aí tá lá pesquisando alguma coisa. Eu falo, não, ai, pá, você parou o filme que eu... Parei, porque eu preciso saber. Se você não precisa, o problema é teu. Eu preciso saber. Entendeu? E é uma questão de hábito, assim. Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas perderam muito tesão pelas coisas, né? Então, É, assim, você não quer, tipo, aprender inglês. Você quer o resultado de falar inglês. Você quer falar inglês fluente, acordando no outro dia e falar, nossa, falo muito bem. E você não curte o processo, e aí você perde essa preguiça, você tem essa preguiça de procurar as coisas.
e você acha que 1 hora de aula por semana vai ser suficiente para mudar a tua vida, sendo que você não pega Não teu é. caderno nos outros dias da semana. Eu sou muito do papel, né? Eu falo assim, eu gosto de papel, eu gosto de caneta, papel e caneta. Eu uso computador, trabalho em Que- tecnologia, ok, mas o negócio é papel, porque eu me organizo, meu cérebro funciona melhor dessa forma. E as Uhum. pessoas é muito no computador, bloquinho de notas, aí nunca mais acha aquela anotação, nunca mais revisita, né? Então, esse Laís, eu negócio sou da igual a gente não você. pesquisar, né? Acaba trazendo esse negócio do querer o resultado muito rápido, não ir atrás e não parar e pesquisar, não pausar o filme com 15 pessoas na sala para saber o que estão falando, né? Não Então, tem esse gosto de fazer as Gi, coisas, você né? precisa sair, Gi? Não, Você tá de boa de horário? Quer É porque, fazer tô xixi, suave. Gi? Não. não, porque ela conversou comigo antes só para fazer uma pergunta. Alexa, turn on all lights. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha, Eita, ao olha, vivo, olha, hein, olha, Brasil? olha, Olha olha. isso! Isso que você falou assim, estamos sim mais preguiçosos, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que as pessoas elas não estão se aprofundando Não. em assuntos onde, por exemplo, o inglês, se você quer aprender inglês, o Google Tradutor e o ChatGPT, eles resolvem 80 a 85%, eu me arrisco a dizer 90% dos teus problemas com o inglês. Agora, você dominar, você falar, entender sem a ajuda dos outros, sem a ajuda do dispositivo, se aprofundar na língua, falta isso nas pessoas. As pessoas, todos os meus alunos, todos, eles começam a aprender achando que sou eu o segredo. De repente, quando eu entrego para eles o celular instalado o Google Tradutor, instalado o ChatGPT, com tudo prontinho na mão, a cabeça deles explode, eles falam assim, ó, sério? Que se eu falar uma frase aqui, a frase vai sair. E para eles basta, e eles vão embora. E é isso. E é o tipo de aluno que vem, me dá dinheiro e vai embora. Porque o Google Tradutor já supre 80, 90% do que eles querem com o inglês. Sendo que o que eles. O que chama, brilha a atenção deles, sobre os olhos deles na hora que eles veem, é a pessoa falando por conta, ela falando bonito, ela falando, entendendo e respondendo no timing certo, ela cantando a música juntinho. E isso demanda o que ela está falando. Que é você pegar o papel, fazer amizade com o papel, riscar tanto o papel que você borra o papel, você chorar em cima do papel, é você, você colar o papel na testa, você colar o papel no teto, você colar o papel na porta. É isso que vai fazer a pessoa aprender. Ter essa proxêmica, esse contato com a língua. Se você só quiser traduzir, hoje já faz. Só ver a tradução, você já faz. Quer só formar uma frase? Hoje já tem como. Hoje quer traduzir um texto? Já tem como. Ah, eu quero um livro traduzido. Já tem como. Quero ver um Eu já filme, um ouvi uma jogo. Já tem vez. como. Claro que tem. Uma vez eu ouvi de um aluno assim, eu me viro muito bem com o Google Tradutor. Eu falei, por que você quer fazer aula? O que você está fazendo aqui? Por que você quer fazer aula? Ah, não, porque eu quero aprender a conversar. Então tudo bem. Eu falei, você quer aprender a conversar, você está no lugar certo, ok. Mas você está me dizendo que o Google Tradutor resolve todos os seus problemas? Você não precisa de mim, É. né? O que você está cheirando aqui? Mas a gente Resolve sabe errado. realmente, né? Hoje, mas é uma visão de uma pessoa de fora, de uma pessoa que assim, eu É. vou usar a palavra ignorante no sentido de que ela não tem o conhecimento do que um professor, um guidance, um tutor pode fazer por ela, tá? Isso independente de ser uma escola, ser um private teacher, it doesn't matter, né? As ferramentas que a gente tem hoje em dia na mão, gente, elas são muito poderosas. Elas nos dão a capacidade ali de ter informação assim, ó, no piscar de olhos, Sim. né? Quando antigamente a gente não tinha essa possibilidade, a gente tinha que realmente sentar a bunda na cadeira, Exato. estudar, entender. Eu lembro que o meu professor de inglês, ele ligava na minha casa. Eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a estudar. E ele ligava na minha casa e ele falava hello, tipo assim, good evening. Falava com meu pai e com minha mãe já falava assim, Laís, é o Antônio, atende aqui. Tipo, porque era esse contato que a gente tinha antigamente com os professores, com os teachers. E hoje em dia, nossa, quando o aluno respondeu uma mensagem, é um parto, entendeu? Então, Uhum. assim, as pessoas, elas veem o resultado final, né? E elas não querem percorrer o caminho ali. Então eu tenho uma ferramenta, eu tenho o chat GPT, beleza. Então todos os dias eu vou jogar um prompt lá, um comando, e eu vou. Pode falar, Gi. Isso que você estava falando de anotar e tudo mais, meu, é sensacional. Eu também anoto tudo, tudo, tudo. Inclusive, ontem eu estava lendo, estava até em ligação com a minha amiga, eu estava, procura tal coisa para mim. E ela lá mexendo no celular, falou, tá bom, deixa que eu faço. E o porquê? Eu estava lendo a Bíblia, eu tenho uma Bíblia em inglês, e eu tava, tipo assim, o inglês, ele não é para ser chato, é para ser dentro daquilo que você se interessa e que você vai usar. Então, uma dica que eu dou, que deixo aqui, é você procurar coisas que você gosta, mano. Tipo, eu vou ler a Bíblia em inglês,
para ter um conhecimento maior da palavra e do Eu não inglês. vou. Continua falando, continua falando. E aí eu anotei várias palavras, tipo, no papel mesmo, e fui pesquisando a tradução. Quando eu tô lendo qualquer tipo de livro, eu não sei a palavra em português, em inglês, eu circulo a palavra, coloco um númerozinho e depois pesquiso a tradução ou o significado e anoto no próprio livro, na Bíblia, enfim. E é só isso, só para acrescentar mais o que vocês estavam Não, falando. isso que você falou é demais. Eu vou deixar aqui. Vocês estão vendo o quadro branco, né? Uhum. Então, deixa aqui, ó. Aham. Bíblia, futebol, jogo e música. Eu vou finalizar com isso daqui, ó. Isso aqui é o que você gosta, né? E eu vou deixar aqui agora o in English. O English. O English. Ele tá aqui. Muitas pessoas acreditam que o inglês é final, tá ligado? Que o inglês ele tá aqui, ó. Tá aqui no finalzinho. Você vai passar um processo e vai chegar no inglês. E aí, aprendi inglês. E não é assim. O English, ele é o processo. O final é as coisas que você gosta, seja lá o que for. Se as coisas que você gosta tá em inglês, o processo de ler a Bíblia, o processo de futebol, o processo de jogar um videogame, o processo de não só decorar a música, mas curtir a música ao ponto de você ser um fã louco de tatuar no peito, igual eu vou fazer Linkin Park no peito aqui, ó. Vocês vão ver. Semana que vem, tá marcado já. E aí não tem como, porque nunca acaba. O processo, o meu caminhar, meu repetir tá aqui porque eu gosto desse negócio aqui. Então, não tentar deixar o inglês como algo que você vai chegar e aí alcancei, peguei, agora eu vou guardar para mim. E aí, quando chegar o momento, você fala, agora eu vou usar o meu inglês. Não é assim. Se ele não tiver parte da sua vida, em coisas que você vivencia e gosta e repete, e experimenta e mostra para os outros e brilha seus olhos, não tem como. O inglês ele não é final, ele é processo. É isso que eu queria dizer. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Porque, querendo ou não, a atenção da pessoa dura 50 minutos. Mais É, de eu não 50 consegui falar minutos, dos meus, manda no grupo. Vai da lá. Send us in abreviação. our Tá, eu group mando. chat. É, eu já Eu vou São esperava. mandar os das acrônimos, abreviações. né? The Por isso que Mas acronyms. eu falei o meu. Vai, vai. só juntando o que o Johnny falou, é a mesma coisa numa profissão, um advogado. Toda vez que ele vai advogar, o que que ele vai fazer? Ele vai estudar o caso. Então, ele vai voltar a estudar o processo todo. O médico é a mesma coisa. Fazer uma cirurgia, eu vou estudar. O inglês é a mesma coisa. Não é igual andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta e já era. É aqui, ó, prática. Porque se você para de falar inglês, acho que a minha sobrinha já saiu. A mãe dela estudou inglês 8 anos, falava inglês muito bem, não pratica mais. Agora pergunta se ela fala. Não fala, porque não praticava. Ela lê, ela consegue ler, mas comunicar ela não consegue. Isso Entendeu? que você falou é uma parada que me veio na cabeça assim. Ir estudar é uma coisa. Agora, você falar para você mesmo assim, ó, vou estudar, eu vou estudar. E sai da sala, falar, vou estudar. Tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, tô empolgado, eu tô feliz, eu tô brabo. Foda-se, eu vou estudar. Dá licença, galera, eu vou Exato. estudar. Coloca um foninho de ouvido, uma caneta, um papel, usa tudo que você tiver num cantinho e você fica 1 hora e meia com não perturbe na porta. Estou Uhum. estudando, estou aplicando para ser uma pessoa melhor no futuro. Cola na porta. Pouquíssimas pessoas fazem Acabou. isso. É igual, eu quero ganhar na loteria. Eu quero ganhar na loteria. Todo dia eu vou rezar para ganhar na loteria. Mas não Agora joga. pergunta se a Michelle joga na loteria. A Michelle, claro que joga, né? Eu jogo. Mas é um fato que aqui, ó. É o Falaram que eu vou famoso, ser milionária. É, é o tenho até famoso uma. assim, eu não vou conseguir a bunda que eu quero sentada na bunda que eu tenho, né? Então, a gente tem um processo aí para caminhar. Olha só. Eu falo Exatamente assim, isso. comer para ter o corpo que eu quero ter, não para ter o corpo que eu tenho. Então eu vou comer as coisas para ter o corpo que eu quero ter. Se eu ficar comendo para ter o corpo que eu tenho, eu tô, ó. Tá comendo errado. É isso, gente. Acho que foi ótimo. Vocês mandaram super bem. Toda. Eu vou mandar aqui no grupo o que era pra. Cadê o nosso grupo Pode mandar, eu vou abrir aqui e aqui? mostrar no grupo aqui, ó. Speak English, tá? Já Foi tá mandado aqui? no grupo bastante coisa, além da nossa foto, né? Vamos ver ali, expressões, alguns insights, né? Vergonha do quê? Fugir do português, escutar e não entender. O que que faz? Você pede para repetir, ou então repete você mesmo, se der para repetir você mesmo, vai lá e repete. Bastante expressões trazidas do GPT, as 10 mais usadas, segundo o GPT em 2023. 5 formas de falar meter o louco, diferença bem rasa de may e might. Mais expressões idiomáticas da Laís, break a leg, bite the bullet. Eu vou usar todas.
Tradução é igual converter dólar, eu achei muito massa essa que a Michelle trouxe. Usar o que se soa mais natural de acordo com o local e o que seja mais fácil para você. Se você não sente, não faz sentido. Olha, o Rory, do Boa Tarde. E é isso, as coisas que eu mandei. Tem umas escritas Hoje rendeu, hein? rendeu, né? É, Você viu? É o que a gente pensou é. para fazer. Eu mandei lá pro pessoal, porque a gente abrevia muito aqui, muito. Então, o pessoal quando vem para cá fica muito louco. Tipo, a Laís pode provavelmente ouvir o ASAP o tempo inteiro, porque isso geralmente eles mandam no e-mail, blá, 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 ASAP, ASAP, as soon as possible. Aí a galera, uma vez eu mandei isso para um amigo meu, ele se responde para mim ASAP. Ele mora aqui, ele assim, o que que é ASAP, Michele? WhatsApp, WhatsApp. Ei, e WhatsApp, eles chegam a as soon as falar isso. possible. ASAP. Eles falam ASAP. Yeah, ASAP. ASAP. I need that Esse é o By the ASAP, way, by the way. Que já by the é. way, Tá, galera, a gente bit tem bastante material hoje para destrinchar para e ao estudar. longo dessa semana, já para vocês estarem mais afiados, melhores do que os melhores que vocês entraram para o nosso Mas, já, próximo lição de casa. podcast. Lição de casa. Homework para semana que Trazer vem uma aí. expressão idiomática que você aprendeu. Uma expressão idiomática que você Yes. aprendeu durante 7 dias. Chega a ser ridículo essa lição de casa. E tenho certeza que tem gente que não vai fazer. Com certeza, vai. Mas tem que Vamos fazer, fazer não aquela. sejam essas pessoas, né, pessoal? Quem trouxer participa do sorteio para uma aula grátis, entendeu? Ó, Individual ali, imagine. Pá! não merece. Com uma. Só Pô, mas tem aula grátis segunda-feira, tem aula grátis quinta-feira. O que mais, pô? mamar na Não. vaca. Como que fala? Mamar na vaca você não quer em inglês. All right, guys. É. I see you guys next week. Thank you, everybody, for showing up. Thanks, guys. See Guys Thank you know for the the drill. invitation. Don't mix up Awesome. with drugs. Practice. Don't mix up with drugs, gangs, alcoholic drinks, cigarettes, and Brazilian songs. Bye bye. Bye bye.